Então, estamos começando mais um estudo do livro O Caibalion, capítulo 11, Princípio do Ritmo, dando continuidade aos estudos anteriores, às leis anteriores. O princípio do ritmo é a quinta lei hermética. Livro capa verde, como todo mundo sabe. Então, vou abrir a apresentação aqui para a gente iniciar. Então, o princípio do livro, como eu falei, quinta lei hermética, do livro O Caibalion. Então, o livro começa, só vou ler o comecinho, depois a gente só vai pegar a ideia principal do texto. Esse estudo era para ter feito junto do princípio da polaridade, mas não deu tempo, né, no nosso último estudo. Então, estamos trazendo hoje. Então, diz assim, ritmo. Tudo flui para fora e para dentro. Tudo tem suas marés. Todas as coisas sobem e caem. O balançar do pêndulo se manifesta em tudo. A medida do balanço para a direita é a medida do balanço para a esquerda. O ritmo é a compensação. Então, se a gente perceber, o que ele está falando aqui se sobrepõe a outras leis que a gente já viu, como a da vibração, principalmente a da vibração e a da polaridade, assim como a próxima lei que nós vamos estudar, que é a da causalidade, né? A causa e efeito. Por exemplo, quando fala assim, a medida do balanço para a direita é a medida do balanço para a esquerda. É a própria lei da causalidade, né? Mas a maior representação do princípio do ritmo é o uso justamente do pêndulo, né? O pêndulo, que é o balanço para a direita, o balanço para a esquerda, que nada mais é do que a própria lei da polaridade e que esse movimento causa vibração. Então, quando a gente fala da lei do ritmo, a gente está, na verdade, dando ordem ao movimento. E a gente viu nos outros capítulos que a vibração é o próprio movimento, né? A vibração é o movimento. E a lei da polaridade, a quarta lei, a terceira da vibração, a quarta lei da polaridade, e a quarta lei é o que faz esse movimento acontecer, é a origem do movimento. E o ritmo agora vem para juntar isso tudo e dar ordem ao movimento. Ou seja, a ordem que eu digo é equilíbrio a esse movimento. Cria um ritmo, uma cadência ao movimento que leva a algum objetivo, né? Então, o ritmo, por exemplo, é a dança, é o tom da música. O que dá harmonia à música e à dança? É o ritmo, né? Inclusive, na música, nos sons, para quem conhece, tem o ritmo em um tempo, dois tempos, três tempos e quatro tempos, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quem já viu alguma coisa de música vai saber, conhece isso aí, é o básico do básico. Então, o que ele está falando? É o ritmo, né? E se a gente olhar para tudo que favorece a alguma coisa, ou que seja, nós estamos no livro O Caibalion, As Leis Herméticas. Ele é a própria alquimia da vida. Alquimia. O que é alquimia? Ela busca transformação, mas a transformação não de qualquer maneira, uma transformação de algo em algo superior, melhor. O que o ritmo vem fazer? Não é a junção desse movimento, essa dança em harmonia, que é justamente pegar um elemento único, transformar em dual, né? E fazer isso se unir num ritmo em prol de algo e se desenvolva. Então, se vocês perceberem, né, quando a gente fala das leis herméticas, ela está falando das leis que regem a vida, mas não só a vida material do planeta Terra, como a gente conhece, da vida como um todo, né?
Nos capítulos anteriores, nós falamos muito sobre o todo. Na própria mentalismo, que é a primeira lei, a lei que rege tudo, né? O universo é mental. A gente fala no final do. Existe mais de um capítulo só por essa lei. A gente fala basicamente 2 capítulos só sobre o todo, sobre o que é esse todo. Então, o ritmo ele vem justamente para dar um foco de criação, unindo os polos, criando um movimento mais de um ritmo favorável. Certo? Botei um videozinho aqui do YouTube, eu vou abrir só para a gente ver o que é aqui. É tanta coisa que a gente vai fazendo, palestra, apresentação, e eu vou colocando justamente para não esquecer, depois eu não lembro o que é. Vamos abrir que a gente já vai descobrir. O movimento do sistema solar, vamos lá. Então, vamos percebendo, está mostrando aqui o sistema solar, a gente já mostrou em outras apresentações, mas o que ele vai mostrar aqui no vídeo? É justamente esse equilíbrio de forças movendo as unidades macro, né? Se a gente fala de diversas unidades macro, num ritmo favorável propiciando vida, experiência espiritual em várias unidades, né? A gente está vendo aqui vários planetas, os planetas do nosso sistema solar se movimentando e propiciando oportunidades de vida. Nós conhecemos a do planeta Terra, mal e mal, inclusive, mas em todos os planetas tem oportunidades de vida, não como nós conhecemos, mas existe vida acontecendo. Todo esse movimento é propício para que haja um tipo de experiência no planeta Terra, que é a experiência que nós estamos vivendo e agora falando, mas em outros planetas tem outras experiências de vida e todas favoráveis, assim como a experiência de vida de um animal, de um inseto, coisa, é uma experiência e uma oportunidade de aprendizado daquele momento, daquele processo evolutivo daquele espírito. Só voltar o slide aqui. Então, só para a gente ver como funciona no universo, mais ou menos, esse equilíbrio das forças em pró de um ritmo favorável, que a gente comentou até agora. Então, para que a gente tenha um ponto de equilíbrio, é necessário que nós vivamos experiências extremas, né? Ou seja, nos extremos. Como é que a criancinha aprende a andar? Ela tem que se forçar a levantar e cair, levantar e cair, levantar e cair. Ela age sobre extremos até que com a própria experiência ela vai alcançando o quê? O equilíbrio, o ritmo necessário de um passo de cada vez para alcançar aquilo que ela almejava, que é o andar, se movimentar. Pois bem, assim funciona a lei do ritmo.
a lei que age sobre todo o universo, em parâmetros pequenos, médios, grandes. Então, se a gente colocar num gráfico ali, né, uma visualização no papel, como vocês estão vendo, viver o extremo é necessário para encontrar esse caminho. Então, tem forças que vão para cima, forças que vão para baixo, positiva, negativa, mas quando a gente almeja alguma coisa, a gente vai experienciando esses extremos até a gente chegar num ponto ideal, onde a gente consegue rumar dentro daquilo que a gente queria. Por exemplo, a vida espiritual na Terra é uma experiência aguda, né? É uma experiência mais extrema, porque viver na matéria é como se a gente tivesse aprisionado, né? Com possibilidades menores do que o espírito tem da liberdade espiritual. Então, mas o que nos faz alcançar a liberdade espiritual verdadeira, os céus, vamos chamar assim, né? Com a maioria. Não é a própria experiência da Terra e realmente provar o seu valor, o que você tem na sua essência, e aí ser testado e provado e adquirir de verdade, porque uma coisa é a teoria, né? Uma coisa é a gente saber na teoria como as coisas funcionam. A gente, quando vai ter uma prova, por exemplo, a gente estuda. E legal, não, eu estudei, mas como é que a gente sabe se a gente aprendeu de verdade? É vivenciando uma prova, um teste, né? Assim é a vida espiritual para com a vida material. A gente vai provar a nossa essência, aquilo que a gente tem de mais forte dentro de nós, onde o corpo vai ter suas necessidades, as suas vontades, o seu parâmetro evolutivo, e vai testar esse espírito para ver o quanto ele é vulnerável a esse corpo, a essas necessidades fisiológicas, ou o quanto ele é forte acima das necessidades do egoísmo da matéria. Então, essa é a polaridade e alcançando um ritmo favorável ao próprio desenvolvimento. E aí, quando você alcança um ritmo favorável à sua vida, você começa a alçar voos, assim como o exemplo da criancinha, que ela estava limitada, presa, né, sem poder andar, e no seu desenvolvimento natural, ela vai angariando equilíbrio, né, ritmo de passos, e aí alcança mobilidades maiores, ou seja, liberdade maior. É a mesma coisa com o espírito. Exatamente a mesma coisa que acontece com o espírito. E se a gente olhar esses pontos, né, de idas e vindas e colocar eles em qualquer direção ali, né, como, por exemplo, aquela pá ali, nós vamos formando as dimensões experienciais na vida. E pode perceber que no universo, tudo vira esfera, na medida do giro dessas forças, né? Se a gente pegar essa... Se eu botar o mouse em cima para entender o que eu estou falando aqui, peraí. Se a gente pegar esse desenho aqui e rotacionar ele em velocidade para todos os lados, como se estivesse girando com muita velocidade, ele vai se assemelhar a uma esfera, né? Uma esfera, uma bola mesmo, né? E se a gente olhar para os céus e qualquer coisa que dimensiona um parâmetro de tempo e espaço, por exemplo, a Lua, o planeta Terra, o Sol, a gente vai ver que tudo é esférico. Tudo é esférico, né? Porque ele está em vibração rotacional ali, formando essa visão que a gente tem, né? Mas se a gente entrar dentro da experiência daquele planeta, vamos usar o exemplo da Terra, obviamente, que é onde a gente está. As coisas não parecem mais esféricas, porque a dimensão de observação mudou. Então, a experiência da vida, das informações que eu estou tendo, são diferentes. Assim como se a gente entrasse dentro de um microscópio eletrônico, olhasse a nossa pele, nós conseguiríamos enxergar um monte de vida acontecendo ali, que nós, na nossa dimensão, na nossa percepção, nós não percebemos, mas a vida está acontecendo.
inclusive dentro do nosso próprio organismo. Cada célula é como se fosse uma vida acontecendo, e cada uma tem o seu papel. A célula muscular é de um jeito, a célula epitelial é de outro jeito, a célula das paredes do intestino são de um jeito. Cada célula tem a sua especificidade. E, gente, não é só a gente ampliar esse princípio da vida que nós vamos entender que os formatos corporais, eles são um, mas a vida usa o formato corporal. Muita gente hoje fala de extraterrestre, alienígena, não é? E assim, parece algo como se fosse outra vida. É a mesma vida espiritual numa outra experiência. É só isso, só isso. E muitos, né, dessa vida inteligente fora do corpo humano como nós conhecemos, são de extremo auxílio para a própria vida na Terra, no projeto Terra, né? Nesse projeto de vida aqui, para o desenvolvimento de espíritos como nós que estamos aqui nesse planeta. Então, olha como é interessante isso, e a gente falou já muito nisso, né? Que eu acredito muito que esse entendimento do que eu vou falar agora é o próprio despertar humano, da gente entender a vida de forma mais ampla, né? Despertar para essa vida fora de mim mesmo. Olha como as coisas são interdependentes na natureza, né? E o próprio livro fala sobre as marés que vão e vêm e criam um ritmo de vida nessas marés que sobem e descem, causando uma vida ali, por exemplo, quando a maré desce, se a maré não fizesse esse movimento de idas e vindas, não criasse um ritmo favorável à vida, muitos seres vivos do nosso planeta não existiriam, talvez até o ser humano. Porque quem faz esse movimento é o nosso próprio satélite, a Lua, né? Que puxa a maré junto com a rotação e faz haver esse movimento criando um ritmo de vida. Por exemplo, se a maré fosse sempre toda para um lado, toda aquela vida que tivesse ali, ela provavelmente não existiria, né? Assim como muitos territórios, terrenos, planícies também não existiriam, entre outras coisas, né? Se a gente observar, a Lua rege os ciclos circadianos, hormonais, inclusive, do nosso corpo, porque não é só os mares que se movimentam com a Lua, os líquidos do nosso corpo também são vulneráveis a essa atração do satélite, a atração de outros astros do nosso sistema solar. Né? Estamos praticamente falando de astrologia aqui. Né? E aí, a gente, a própria gravidez, o ciclo menstrual, o menstrual também, mas principalmente o da gravidez nas semanas do parto, né? É medido por semana, só que tanto que tem mulheres que têm o nascimento, né? O ponto certo do nascimento dos filhos em 40 semanas, algumas são em 41, 42, às vezes 39. Por quê? Porque a mensuração é em semanas. Se fosse feita conseguisse saber exatamente quando engravidou na fase da lua e medisse as fases da lua, seria exatamente certeiro. Porque quem rege o circadiano do corpo também é a atração e repelição desse movimento de vai e vem, né? E aí a gente está falando de vai e vem, é praticamente a lei da polaridade. Mas qual que é a diferença do ritmo? É justamente dar essa sequência vibracional favorável à vida. Favorável à vida. Igual quando a gente vai ter nossas atividades diárias, se a gente não tiver um planejamento e um ritmo de vida pensado antes, a vida fica toda desorganizada. Fica uma bagunça. E por muitas pessoas é assim. A bagunça organizada, aí chama. Só que não funciona, né? Pode ver que a pessoa não consegue andar, não consegue se desenvolver em nada, justamente porque não cria um ritmo favorável ao seu desenvolvimento, seja ele material, seja espiritual, seja familiar, seja de qualquer coisa. Certo? Então,
E aí tem, aproveitando a fotinha, eu vou colocando, depois eu não lembro o que é, e agora eu estou lembrando. Então, o ciclo da própria vida, do nascimento, do desenvolvimento, da reprodução, do envelhecimento e da morte, ele é muito favorável quando a pessoa estuda principalmente o autoconhecimento e se auto-observa, ele é muito favorável ao desenvolvimento espiritual, uma experiência num corpo físico humano nesse planeta. Muito favorável. Porque a gente, quando é mais novo, a gente é muito impulsivo. A gente se deixa levar muito pelas coisas do corpo, né? Pelas coisas do mundo, do corpo. Toda regra existe uma exceção. Mas na regra geral é assim que acontece. Quando nós vamos ficando mais velhos, os hormônios vão mudando, a vitalidade vai mudando, o próprio físico vai mudando, e nos dá muita serenidade para pensarmos em algo superior, mais amplo na vida. Então, isso é uma propensão da vida material para com a vida espiritual. Claro que tem muita gente que tem 70 anos com cabeça de 20 anos. Existe, sim. Mas como eu falei, é uma regra geral, não uma exceção, né? E aí, quem que rege esse balanço, né? Porque se a gente falar só do balanço, a gente vai falar da polaridade, dos extremos. Quando é, ou como é, que a gente começa a enxergar nós como seres pensantes, regendo a nossa vida e rumando a nossa vida para aquilo que realmente importa. Quando nós colocamos um ponto acima, como se fosse o nosso eu superior, ou como se fosse as leis divinas, né? O que é o Kybalion? O que são as leis herméticas? São as leis, justamente a palavra Kybalion significa aquilo que vem de cima, aquilo que vem do superior, igual Cabala, né? Aquilo que o conhecimento que vem de cima. Então, quando a gente coloca esse ponto acima, a gente coloca um objetivo maior na nossa vida. E mesmo que a gente passe por altos e baixos, ou dificuldades e prazeres, né, e usufrutos, nós vamos ter um objetivo maior do que o outro lado, porque a gente vai estar regido, ancorado num ponto acima, que é justamente esse desenho do pêndulo, né, a ancoragem em cima e o balanço embaixo. Só que se você está ancorado e fixado nesse ponto acima, se eu tivesse aqui segurando um pêndulo, né? Ou radiestesia, né? Segurando um pêndulo. Quem que tem o controle da vibração do pêndulo? Quem que vai reger esse balanço? É esse ponto acima, né? Seja ele vibracionalmente, pelos meus próprios pensamentos e atitudes, ou pela própria força física mesmo, que também é. Lembrando que as leis universais e herméticas, elas servem para todas as unidades de vida, do mínimo do um átomo como em todo o universo. E aí, gente, olhando o planeta Terra, na vida como ela é, né? Na vida como ela é. Quem que rege o ritmo da vida? É muito estudado que os insetos, por exemplo, eles não têm capacidades cognitivas muito grandes, não têm cognição, nem aparato cerebral para muita inteligência. Porém, quando eles se unem na sua unidade coletiva de espécie, eles criam coisas fantásticas na natureza, como se eles tivessem uma inteligência absurda, muitas vezes com capacidades acima da do ser humano. Isso não é incrível? Da onde vem essa cognição e essa inteligência? Esse
essa força equilibradora da natureza que dá ritmo a isso. Vocês já pensaram nessa possibilidade? Né? Tem, por exemplo, as formigas, quando elas almejam algum elemento frutífero bom para o seu ninho, para a sua rainha, para a sua espécie, elas conseguem ter uma inteligência de se unir e cada uma ocupar o seu posto para alcançar aquilo de forma assim absoluta. Porém, eles não têm essa cognição de união. Da onde vem essa força, essa energia que faz com que elas tomem tal atitude e sejam tão bem capacitadas? A gente poderia chamar, assim como muitos chamam, de mãe natureza, essa consciência da natureza sobre a vida animal que rege isso. Então, quanto mais instintivo é o animal, mais ele é regido por essa energia planetária do todo, onde cria um ritmo favorável à vida, né? Porque, não sei se vocês sabem, as formigas são excelentes decompositoras. Elas conseguem esmiuçar elementos de matéria para que sejam reabsorvidos pelo solo e faça a própria alquimia, palavra boa agora para o estudo do livro, a própria alquimia da vida transformadora em elemento novo e desenvolvedor. Né? A abelha é um dos seres mais magníficos da natureza. A abelha não tem um composto físico favorável a voar, mas ela consegue voar meio que inexplicavelmente. Mas o que né, se vocês pesquisarem, quem não pesquisou ainda, como funciona a vida numa colmeia, amigo, amiga, você vai ficar surpreso da capacidade cognitiva que essa inteligência coletiva das abelhas tem. Elas conseguem se comunicar precisamente com as distâncias do foco, direção norte, sul, leste, oeste, a distância, elas conseguem passar, uma abelha consegue passar essa informação para outras dentro do ninho para ir lá naquele ponto. Então elas ficam pesquisando e depois elas voltam para o ninho e conseguem, através da movimentação de asa, direita, esquerda, conseguem exatamente os pontos de comunicação que elas pretendiam. Quanto aquela área é proveitosa e quanto não é. Isso é uma cognição que a abelha não tem. Ela não tem essa cognição, essa inteligência. Essa inteligência vem de uma unidade de vida superior a ela. Como se a abelha, a formiga ou a aranha fizessem parte, fosse uma célula de uma parte de uma vida de um todo. Né? E quem que é esse todo que a gente está falando, comunidade? O próprio planeta. A mãe natureza do planeta Terra. Existe uma vida regendo o equilíbrio do planeta. Toda vez que eu falar equilíbrio, vocês pensam em ritmo, porque é a mesma coisa. Tá? É um movimento em equilíbrio, é o que dá ritmo. É o que dá equilíbrio da vida no planeta. Né? A aranha não tem cognição para fazer uma escultura de teia daquela maneira. Não tem. E como é que ela faz? De onde vem essa inteligência? Né? Então, se a gente observar na natureza, o sapinho, o peixinho, botando o ovinho dele lá numa reprodução assexuada, que não tem sexo, a fêmea vai botar lá, aqueles ovinhos servem de alimento para outras unidades de vida, essas outras unidades de vida servem de alimento para outras, assim como as bactérias, os plânctons servem de alimento para aquela unidade de vida menor, e assim por diante, se formando um ciclo de vida em absoluto. Tem até uma... Agora lembrei que eu assisti uma série na Netflix, meu Deus, como é que é o nome dessa série? Planeta Vivos, não vou lembrar, que fala exatamente dessa cadeia, dessa rede do planeta, e ele consegue atingir
a rede, ele consegue demonstrar no vídeo, nessa série, a rede de vida acontecendo praticamente em todo o Oriente. Em metade do planeta Terra, esse movimento acontecendo. Né? E aí, como você vislumbra como uma unidade é favorável a outra unidade de vida. Por exemplo, na cadeia alimentar, né? O animal, da onde vem toda a energia ATP, né? Adenosina trifosfato, que é a energia física, né? Energia física que a gente se come, é absorvida e vira gordura ou glicose, etc. Da onde vem toda essa energia do planeta Terra? Toda essa energia do planeta Terra não vem do Sol. Só que a maioria dos animais não tem, a maioria dos animais, nenhum animal praticamente tem a capacidade de transformar luz em energia que a gente. Quem são os seres que têm essa capacidade? São os vegetais, que fazem fotossíntese, né? Assim como os plânctons também. Então, eles justamente conseguem transformar a luz em elemento de energia para outra, para que a vida crie um ciclo de interdependência de uma vida com a outra. E o que faz com que essa vida seja contínua? É o equilíbrio ou o ritmo dentro dessa unidade de vida chamada planeta Terra. Então, vocês estão entendendo a importância dessa lei? Estão conseguindo entender a lei do ritmo dentro da nossa experiência de vida? Como ela é tão importante e tão visível, né? O livro não dá especificidade para as coisas e por isso que a gente está fazendo o estudo. Então, e aí os animais de cadeia primária vão comer os vegetais, né? Os herbívoros vão comer os vegetais. E os carnívoros vão se alimentar dos herbívoros, dando um equilíbrio. Né? Por exemplo, vocês já pensaram, né, que nós temos um ancestral em comum com o chimpanzé, por exemplo, o macaco. Né? E se der uma pesquisadinha, hoje tem estudos bem profundos sobre a vida dos chimpanzés na comunidade chimpanzé, vocês vão se assustar como é parecida com a do ser humano, só que em outros patamares, né? Mas, por exemplo, se em vez do chimpanzé, porque o chimpanzé continua sendo chimpanzé, por que o ser humano virou ser humano? Na mesma medida de tempo. Por que um praticamente não evoluiu e o outro se tornou? É um assunto para outra hora. Mas, vamos dizer que houvesse uma alteração genética, em vez de ser no ancestral em comum, hominídeo macaco, do ser humano, tivesse sido no ancestral em comum do leão, por exemplo. Se desse inteligência para o animal leão, leoa, né? O que vocês acham que aconteceria dando inteligência? Esses animais não fariam exatamente o que eles fazem, só que de modo mais eficiente, que seria matar os outros animais, criar os outros animais para ter mais alimento, né? Criando comunidades maiores de leões, ampliaria, né? Porque teria mais alimento em abundância, teria criações de herbívoros, né? Da zebra, teria criação, né, mais inteligente. Ele continuaria sendo ele mesmo no seu patamar, só que mais inteligente. Agora eu pergunto, o que o ser humano fez quando ficou mais inteligente? Não foi isso. Ele começou, era sozinho, aí começou da carne nasceu o prazer, né? O prazer de ter o prazer mais facilmente, e aí foi criando-se as famílias, e aí depois foi conseguindo plantar alimento, pescar e etc., fazer criadouros, e aí foi ampliando, aí tem mais oportunidade de alimento, foi ampliando foi criando comunidades, né? Vilas, etc. Depois disso foram criando civilizações, os países e assim por diante.
Foi exatamente isso que aconteceu. Só que o ser humano, apesar dele ser o único animal que sabe que vai morrer, sabe que a vida material vai acabar e há uma certeza nisso, ainda assim ele não tem uma curiosidade mais ampla sobre os mistérios da vida mais ampla. Né? Então, esse processo evolutivo, apesar desses milhares de anos, né? Milhões de anos, e mais especificamente do Homo sapiens sapiens de milhares de anos, ele não evoluiu espiritualmente ainda a ponto de ver, olhar para a natureza, olhar para essa lei do universo que nós estamos falando e perceber que existe uma interdependência da vida de uma vida com a outra. E ela é egoísta, querendo armazenar poder, alimento, grana, possibilidades de desfrute, sem olhar para a vida como um todo. Ou seja, o ser humano está matando o próprio planeta. E se não bastasse, está querendo migrar para outro para fazer coisas que aqui já estão prontas. Então, quando a gente fala de estudo hermético, a gente tem que conectar com o despertar humano, com olhar para a vida de forma ampla mesmo. E aí, essa é a função aqui do nosso estudo. Porque a maioria, eu vou falar assim, 99% dos seres humanos não consegue ver a vida como ela é. Não consegue admirar a vida e viver mesmo como a vida é. Vive por parâmetros egoístas, causando morte no planeta, morte por onde ele passa. Né? Não é verdade? Então, quem dita esse ritmo, quem dita o movimento, ou é a consciência, ou é o sofrimento. Ou é a consciência, ou é o sofrimento. O que nos motiva a fazer o movimento acontecer são os prazeres e o sofrimento, e não querer sofrer, né? E não querer sofrer. Só que quando a gente se prende muito em uma coisa ou outra, a gente acaba sofrendo de qualquer jeito. Se a gente quer só prazer, o prazer vira sofrimento. É só ver uma pessoa que não precisa fazer nada para ter tudo. Tudo fica ruim. Não tem mais parâmetro, né? Por isso que tudo é relativo, tudo é relativo. Prazer, a vida, o tempo, o espaço, tudo é relativo. E o que faz com que a gente viva a vida de forma útil, né? É angariando o ritmo adequado ao nosso processo de desenvolvimento atual. Se a gente consegue criar um ritmo adequado de vida, nós conseguimos dar um passo de cada vez, um movimento de cada vez, aprendendo a experiência infinita de aprender e desenvolver, e aí nós vamos vivendo a vida feliz da vida, aproveitando a jornada, né? Aproveitando a jornada, porque não existe, todo final é um recomeço. Então só existe a jornada. O ser humano, o corpo morre, o espírito continua vivendo e recomeça a sua estrutura em uma outra visão, de um outro modelo. Assim como quando a gente sai do emprego, quando sai do relacionamento, né? Todo fim é um recomeço. Então só existe a jornada, não existe o começo e o fim. Existe a jornada. A minhoca está no mesmo processo evolutivo que nós, mas em outro patamar de desenvolvimento. Mas, como o tempo e o espaço são relativos, isso não faz a menor diferença. Milhões de anos não interessa. Vocês sabem, né, que a própria teoria da relatividade diz que o tempo é relativo, o tempo e o espaço eles são unidos, e a própria velocidade, quanto mais próximo da luz, que tem uma velocidade mensurável, né, que é
para nosso estado mensurável é 300 mil quilômetros por segundo. Quanto mais próximos a gente chegar da luz, né, e se movimentar, mais devagar o tempo passa, a ponto de que, se eu virar a luz, o tempo não existe. O tempo não existe. Quando a gente faz uma TVP, por exemplo, terapia de vidas passadas, ou uma regressão de memória, não precisa ser uma TVP, uma regressão de memória. Para quem está vivenciando aquilo, é como se estivesse vivenciando agora, não existe tempo ali. O tempo é o presente. Por mais que quando voltar na sua consciência, no seu estado de vigília normal, vai ser como se fosse uma lembrança do passado, mas quando está vivenciando aquilo, a mesma coisa num sonho, né? A gente está vivenciando um sonho, é como se a gente estivesse lá, como se aquilo fosse não aqui e não agora, e porque para a mente não existe tempo, né? Então, o movimento, na verdade, é o tempo, e esse movimento é relativo, e o tempo também. Então, tudo é possibilidade de desenvolvimento, aprimoramento e evolução, na própria alquimia de transformar coisas, experiência de vida em elementos de evolução. Então, o ritmo é justamente esse time da vida, achar o time da vida e organizar isso de forma favorável ao seu desenvolvimento, né? Por exemplo, se a gente não dorme bem, o nosso dia não vai render, porque o nosso ritmo de sono não se perdeu, perdendo todo o ritmo do próprio dia. Para que a gente retome o ritmo do dia, a gente vai viver e vai voltar a uma rotina favorável a dar mais vitalidade, mais disposição num outro momento. Criar um novo ritmo, ou quando a gente muda de fuso horário, né? Vai para um outro polo da Terra, muda de fuso horário, isso fica fora de ritmo. É preciso a gente criar um novo ritmo favorável à nossa vitalidade e às nossas atividades que a gente vai fazer. Acho que ficou claro. Então, sofrimento, egoísmo, sobrevivência, a vida presente, a consciência, o melhoramento e evolução. Certo, gente? Então, como a gente não conseguiu terminar essa parte do estudo no último estudo, a gente pegou e deixou o módulo só para a questão do ritmo. Espero que tenha ficado claro, né? Tenha sido proveitoso esse conteúdo para quem estiver assistindo. E se tiver qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, pontua para a gente, manda um comentário, né? Manda sinal de fumaça, não precisa. Tem o próprio e-mail ali, né? Esse vídeo é disponibilizado nos grupos, e cada vez que alguém clica em cima, eu recebo uma autorização e libero para assistir o vídeo daí quando quiser, né? Via e-mail. Então, é só mandar um e-mail ali, ou no próprio grupo do WhatsApp, na questão do estudo do livro, ou pode mandar direto para mim também, se não quiser mandar no grupo, que eu estarei disposto a esclarecer as dúvidas, falar sobre o assunto, que para mim é um prazer enorme estar falando sobre isso. Bom, muita gratidão a vocês, a Vanusa que está assistindo aqui presencialmente, ao vivo, para você que vai assistir na gravação, a todos vocês. Deus abençoe a cada um, ilumine a vida e consigam criar um ritmo favorável ao desenvolvimento de todos nós. Muito obrigado, uma boa noite. Tchau, tchau.